Pedir que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 16, nós vamos ler o versículo 18 também. Esse texto nós usamos como base na mensagem passada. O Senhor Jesus Cristo então consulta os seus discípulos, perguntando o que as pessoas achavam dele, o que as pessoas pensavam sobre ele. É interessante perceber que as pessoas elas tinham uma noção muito parecida com o que nós temos hoje, com o que a sociedade, que o senso comum em geral tem sobre o Senhor Jesus Cristo como um grande milagreiro, apenas um bom exemplo. E aí Jesus fala, mas e vocês? Conversa com os apóstolos especificamente, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então declara, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz que aquilo não veio simplesmente pela reflexão de Pedro, pela inteligência de Pedro, mas Deus o iluminou para que ele pudesse entender aquilo. E Jesus continua dizendo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração que você fez, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, então, é essa agência de salvação de Deus. Deus estabeleceu uma agência que fosse a fonte, que fosse o centro na terra da proclamação. E nós temos estudado, esse tem sido o tema do nosso ano, que proclamação é desejo de Deus, é vontade de Deus, que a igreja precisa fazer isso. E que nós devemos proclamar o Evangelho na sua totalidade. O Evangelho na sua totalidade não é apenas uma profissão de fé, mas são 3 P's que nós temos colocado. Você ser realmente, verdadeiramente, você abraçar o Evangelho é primeiro, você professar uma fé. É você praticar uma ética, possuir uma ética. E em terceiro, você participar de um movimento. Então, aqui, hoje eu gostaria que nós estivéssemos olhando um pouquinho, fazendo parte do movimento, mas da perspectiva da igreja, dessa que nós já introduzimos, essa visão de Jesus. Ele criou a igreja, ele inaugurou a igreja. A visão de Jesus para a igreja. Antes, eu preciso esclarecer uma declaração que eu fiz. A declaração ela não foi errada. Mas Jesus fundou a sua igreja para ser agência de salvação. Nós, na mensagem passada, nós usamos uma frase antiga que foi cunhada por um homem chamado Cipriano, um cristão. Ele foi da cidade de Cartago. Ele disse lá em 260 dessa nossa era, ele falou a seguinte frase: Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. E eu creio que se não houver a igreja no mundo, ninguém vai proclamar o verdadeiro evangelho, e daí não vai ter salvação mesmo. A dificuldade com isso é que os reformadores eles atacaram muito essa frase, mas não por ela em si. Eles atacaram essa frase pelo conteúdo, pela ideia que estava sendo usada com esta frase. Tá? Essa frase ela pode causar algum desconforto por ter sido usada erroneamente, como se a salvação fosse apenas ministrada por uma igreja oficial do Estado ao homem geral. Nós discordamos desse ponto. Então, quando a história foi modificando, então surgiu uma igreja oficial e essa igreja dizia, não, se não for por nós, se não for a nossa igreja, ninguém mais está salvo. Nós não concordamos com isso, ok? Isso é uma questão muito importante. Só para lembrar um pouquinho, vale a pena lembrar, que na época que a frase foi cunhada, lá por Cipriano de Cartago, não havia ainda a igreja católica como nós a conhecemos hoje. Tá? Quando ele falou isso, ele está falando da importância da igreja como esse agente de salvação. Tá certo?
Ele não está usando como se fosse assim, não. Se as pessoas não forem desta igreja, não tem como ser salvo. Não é isso que Cipriano, não era essa a ideia. Tá? Vale a pena lembrar que ainda não existia essa igreja estatal, não havia uma igreja oficial. Pelo contrário, quando Cipriano escreveu isso, havia crentes no Senhor Jesus Cristo que estavam sendo perseguidos pelo Estado de Roma. No decurso do século IV, ou seja, passa aí um século e meio, tá? O cristianismo começou a ser tolerado pelo Império Romano. Isso é questão importante. Constantino libera o culto a Deus em 313. Ainda não é a igreja oficial. Essa foto que eu coloquei... Deixa eu levar aqui o microfone, senão o pessoal em casa não me ouve. Essa foto que eu coloquei, ela é de um quadro que algumas pessoas vão dizer que foi assim que Constantino veio realmente a começar esse processo de abertura maior. Ele conta a lenda e a história que ele tinha uma batalha muito difícil a disputar. E na noite, um pouco antes dessa batalha, ele teve um sonho. E uma voz vinda do céu mostra uma cruz para ele e diz: por esta cruz vencerás, por este símbolo vencerás. Diz que então, com essa visão que ele recebeu dos céus, ele pinta essa cruz em todos os escudos dos seus soldados, e naquela batalha ele tem uma vitória esmagadora. Então ele interpreta dizendo, não, essa cruz não é para a derrota do império, mas é para a vitória do império. Essa cruz ela é poderosa. Né? Então dizem que por causa desse evento, algumas pessoas dizem que isso é fato histórico, outras dizem que é lenda. Então ali com Constantino, que é aquele general, é aquele governador ali, aquele imperador, e começa então esse liberalismo maior. Passa um tempo depois, só com Teodósio, que o cristianismo se torna religião oficial do Estado, e surge então, de uma forma mais parecida, mas ainda diferente, a igreja de todos, a igreja universal, ou seja, a igreja católica. Tá? Então, sim, dali para frente é que essa frase, extra ecclesia nulla salus, é que ela começou a ser mal usada, tá? Dizendo que, olha, se não for por esta igreja, como instituição, não há salvação. Nós não cremos nisso. Tá? Nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo na terra, que é muito maior do que apenas uma instituição humana, tá? Nós não cremos que a igreja seja a fonte de salvação, mas seja a agência de salvação. Isso é uma questão importante. Não cremos que a igreja, como instituição, seja salvadora. Mas a igreja, como formada de salvos, proclamadores do verdadeiro evangelho, ela vai levando Cristo aos perdidos e assim a igreja vai salvando pessoas. Não por ela ter poder nela mesma em si, mas por ela ser portadora daquela declaração que Pedro fez no início, aquela pedra, que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele que veio pagar o preço do nosso pecado. Quando a igreja porta esta mensagem, ela é portadora de salvação. Cremos que quando salvos, passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Cremos que o corpo de Cristo é a reunião dos salvos de todos os tempos. Cremos que existe uma igreja triunfante e uma igreja militante, mas nós nunca podemos fazer parte de uma igreja flutuante. Esse dado é importante. O que é a igreja triunfante? Desse corpo de salvos, são aqueles que já estão no céu, que a Bíblia chama dos mortos em Cristo, que já morreram ao lado do Senhor, fazem parte da igreja, eles estão lá, triunfantes no céu. E existe a igreja militante, são os salvos em Cristo que continuam aqui, lutando pelo Evangelho, lutando pela pregação, lutando pela verdade. Agora, a igreja
flutuante, essa igreja que vai seguindo todo o modismo, que muda a sua mensagem, que muda a sua cara diante de cada novo movimento, de cada pressão, ela deixa de dizer o que ela tem que dizer, ela deixa da sua contundência, ela perde o seu poder denunciador contra o pecado. Nós cremos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é agência de salvação. A igreja, portanto, é um instrumento de Deus para esse projeto de salvação. Deus, quando pensou em criar, quando pensou em salvar os seres humanos, no Novo Testamento ele estabelece um povo, para que esse povo funcione como sacerdote, como um sacerdote do rei, como uma nação santa. Esse povo é um povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade específica, a fim de que eles proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse povo é a igreja. E sem a igreja não há essa proclamação e, portanto, não há salvação. Essa é a ideia. Fora da igreja não há salvação. Não há. Ok? Essa aqui que é o moto do que a gente estava pensando, é a ideia principal. Então, lembrando, a agência é um instrumento de Deus. A igreja é a agência, é o instrumento de Deus para esse projeto. Mas quem salva não é a igreja, mas é Jesus. Daí aquela frase que nós conhecemos: só Jesus Cristo salva. Vamos falar juntos? Só Jesus Cristo salva, só Ele salva. E a igreja é portadora desta mensagem de salvação. Tá? Se a igreja se calar, se ela não pregar essa palavra, a salvação estará prejudicada. Nós somos frutos de uma igreja que foi profetizada pelos profetas, fundada por Cristo e continuada por apóstolos. Nós vemos isso lá em Efésios, capítulo 2. Vou pedir que você abra. Esse texto é um texto muito interessante. Mas agora, em Cristo Jesus, então Efésios capítulo 2, a partir do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Mas somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui esse texto é interessante porque ele está dizendo: nós não somos criação apenas do novo, mas somos a concretização das profecias do Antigo Testamento. Nós somos uma igreja, somos uma família de Deus, construída, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, a pedra principal. A igreja, por isso que nós, como crentes evangélicos, nós cremos, nós temos a Bíblia aqui, contando de duas partes, sendo elas o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Nós cremos que ela é completa, é suficiente para mostrar e para nos fazermos entender sobre o Senhor Jesus. Ele diz que o Senhor Jesus
que é a pedra angular, a pedra principal, do qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Dentro da ideia paulina sobre o templo, o novo templo, o templo do Espírito Santo, ele é o corpo do cristão e os cristãos juntos reunidos, os salvos, eles formam o templo do Senhor Jesus, o templo do Espírito Santo. Por isso que a gente toma um cuidado para lembrar, domingo que vem não vai ter igreja. Vai sim, porque a igreja somos nós, a igreja são as pessoas. Não vai ter uma programação neste templo, neste local aqui. Mas a igreja, ela continua existindo, ela existirá para sempre. Amém? Amém? Se um dia isso daqui cair, derrubar, acabou a igreja, jamais, jamais. Nós nos reuniremos embaixo de uma árvore, que não seja eucalipto em dia de trovoada, né? Mas nós vamos nos reunir. E uma coisa linda que nós temos que aproveitar, nós estamos num país que nos autoriza isso. Em qualquer lugar, nós podemos nos agrupar e nós podemos adorar o nosso Deus. Isso é a igreja. O Senhor Jesus Cristo diz que essa igreja ela é poderosa. Ela tem o Espírito Santo como motivador. E ela vai vencer. E que as portas do Hades, a habitação dos mortos, a porta do inferno, não vai ser capaz de resistir às investidas e à pressão da igreja sobre ela. Mas uma coisa a gente precisa observar, que a igreja, ela exteriormente, ela tem uma armadura dada por Deus, que nenhum ataque do diabo vai ser capaz de entrar nessa armadura e machucar a igreja. E o diabo, sabendo disso, ele tem provocado ao longo da história cisões internas dentro da igreja. Ele tem permitido, através do joio que ele vai semeando, e o Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, que na igreja, no mesmo terreno, teria ali, no mesmo campo, haveria o joio e o trigo, e não seria responsabilidade daquele momento retirar e fazer essa separação. Mas que no momento certo o Senhor faria essa separação, quando Ele viesse buscar a sua igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Os irmãos, por favor, tenham paciência comigo. Eu vou usar um termo meio forte, não é ofensivo. Mas a igreja, ela é linda. Quanto mais eu estudo sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, mais eu me encanto. Hoje eu recebi uma notícia de um pastor que foi tão importante no meu treinamento, foi tão importante para mim, e hoje está sendo o último dia dele como pastor da igreja, o pastor Sebastião Ferreira, um homem de Deus. 48 anos de ministério, 46 anos pastor da mesma igreja. Que lindo. E ele só não continua porque não está conseguindo. Ele também precisa tomar conta da dona Ruth, a esposa dele, uma mulher de Deus. Irmãos, a igreja, ela é linda demais. Quando você vê o poder que ela tem, a maravilha que ela é, você se apaixona por ela. O que me entristece, e agora eu vou usar esse termo, é que tem muita gente que faz parte de um troço chamado igreja, aí, que o pessoal está chamando de igreja, que é um troço feio, é chato, é ruim, é incoerente. Tem um monte de porcaria acontecendo dentro. E aí as pessoas elas saem desse troço pensando assim, eu não gosto de igreja. Cara, você não gosta desse troço. Se você conhecer a igreja de Jesus, você se apaixona por ela. Gente, eu fico tão triste porque eu tenho passado na cidade, eu faço muita amizade, eu gosto muito de conversar com as pessoas. E às vezes eu falo, cara, vai lá na minha igreja. Cara, eu não quero ir em igreja mais. Não aguento mais. Pô, já fui muito em igreja.
Falei, cara, tu foi num negócio aí, nos troços ruins aí. Isso não é igreja, cara, porque a igreja de Jesus, ela é linda. A igreja de Jesus é onde aquelas pessoas, elas podem... Você pode ser você mesmo, e Deus vai transformar a sua vida para você ser cada vez mais parecido com Ele. A experiência que você teve, cara, essa experiência, tenta entender o que eu estou falando. Cara, isso que você participou não é a igreja de Jesus. Não é essa agência de Deus que Ele colocou no mundo para a salvação de todo aquele que crê. Não é essa. Cara, você participou de um troço que não é igreja. Mas como é que você vai explicar isso para a pessoa? Estava escrito lá, igreja tal. E eu queria, nessa mensagem, compartilhar com os irmãos, e nós vamos fazer um estudo rápido sobre eclesiologia. Eclesiologia é a doutrina que estuda a igreja. Igreja é uma palavra que é a tradução da palavra eclesia, que é a palavra igreja. Tá? Algumas pessoas elas tentam dizer que a igreja é a junção de duas palavras gregas, que é ek e eklesia, que significa chamados para fora. Alguns estudiosos dizem que não, que igreja é uma palavra, ela não é junção, ela é uma palavra só que significa essa assembleia, essa reunião, que significa a igreja. Eu queria que hoje, rapidamente, nós pudéssemos dar uma olhadinha rápida. O que é a igreja de verdade? Se você gostaria de ter mais tempo depois, participando do nosso estudo lá no nosso discipulado, é a nossa lição 8. Daqui a pouquinho a gente chega nela. Daqui a uns 3 anos, estou brincando. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Mas eu gostaria que nós olhássemos a igreja de Deus. Essa igreja que é linda. Gente, Jesus chamou a igreja de quê? De noiva. E a noiva sempre é bonita, é para ser bonita, atraente, desejável. O Senhor Jesus, mesmo olhando para pecadores, mas Ele olhou para esse grupo e falou da maravilha que o Espírito Santo pode realizar nesse grupo, para deixar esse grupo bonito. Primeira coisa, vamos pensar então nas funções da igreja. Vamos lá? Uma igreja bíblica, uma igreja de verdade, não esses troços que a gente está vendo aí em volta. Ok? O que a Bíblia fala sobre a igreja? Primeira função de uma igreja verdadeira. A igreja verdadeira existe para a propagação do Evangelho. 2 Timóteo 4:2. Alguém quer ler, por favor? Vamos ter que acelerar aqui, porque senão não vai dar tempo. 2 Timóteo 4:2. A igreja existe para pregação, para proclamação da palavra. Ou seja, nosso tema então está certo, né, desse ano, né? É a função dela a proclamação? É a função dela. Atos 13, 1 e 3. Atos capítulo 13, 1 a 13. Gente, olha que bonito esse texto. Você vê aqui na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Está falando da igreja, o contexto da igreja. Deus então, eu quero Saulo e Barnabé porque eu tenho uma obra missionária para eles. E ali a igreja então impõe as mãos sobre ele e os envia. E o livro de Atos, a partir daí, vai ser a descrição dessas viagens missionárias que foram tão importantes para que o evangelho chegasse até nós hoje. Gente, a função da proclamação do evangelho para toda criatura foi dada para a igreja. Então, as igrejas que ficam fechadas
nas suas celebrações, que ficam fechadas apenas nos seus cultinhos dentro deles, que ficam fechadas nos seus alvos individuais, que ficam só olhando para o seu próprio umbigo, elas não estão cumprindo um desejo do coração de Deus, que é proclamar o Evangelho a toda criatura. Nós temos, na nossa denominação batista, nós temos agências missionárias, não só na denominação, mas nós temos algumas agências que nos ajudam. A igreja precisa ter humildade de entender que essas agências missionárias, elas são importantes para auxiliar a igreja no trabalho que ela tem que realizar. O que a igreja não pode fazer é terceirizar o trabalho que é da igreja. Enviar missionários, sustentar missionários, apoiar, estar do lado do missionário, não é a função das agências, é a função da igreja, e as agências vão ajudar a igreja a cumprir a sua função. Tudo bem? As agências também vão precisar ter humildade e paciência com a igreja, porque ao longo de muitos séculos, muitas igrejas têm negligenciado o cuidado com os missionários. Algum tempo atrás nós tivemos essa experiência lá, enviando o pessoal lá para visitar o missionário Lauro. Fomos lá simplesmente para ouvir, para conversar. E nós vimos depois os DVDs de outros falando, poxa, eu gostaria tanto que minha igreja fizesse isso. Minha igreja nunca fez isso por mim. Gente, o que essa igreja está fazendo, deixando o cara sozinho lá no campo missionário? É nossa função como igreja apoiar, estar junto, orar, investir, encorajar. Uma vez eu estava conversando com um missionário e perguntei para ele, qual que é a sua maior dificuldade? E ele falou assim, a minha maior dificuldade é que algumas igrejas até mandam dinheiro para a gente. Algumas até sabem o meu nome, mas não sabem o nome dos meus filhos. Não estão nem aí para os meus filhos. É a função da igreja o cuidado da família missionária. As agências estão ajudando a igreja, mas é a função da igreja fazer esse trabalho. Isso é função da igreja. Ok? Então, é responsabilidade da igreja a propagação, a proclamação do Evangelho. O que mais? A igreja ela tem uma função de ser a coluna e o fundamento da verdade. A igreja, então, vai ser aquele bloco sólido que vai defender a verdade. Lá no retiro, nós vamos ter algumas peças rápidas, e uma das peças vai ser sobre a bola vermelha, a bexiga vermelha, que fala um pouquinho sobre essa questão da verdade. Você tem que ir lá para assistir. Eu já faço o comercial, é lógico. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Isso. Paulo ele está falando, Timóteo, eu vou aí. E eu estou mandando essa carta para você saber o que você tem que fazer até eu chegar. Mas eu estou mandando a carta porque enquanto eu não chegar, você sabe então o que você tem que fazer com a igreja. Porque a igreja, ela é a coluna, ela é o fundamento, o esteio da verdade. Gente, a igreja ela tem essa função de proclamar a verdade. Eu acho bonito a definição que quando Jesus disse o que é a verdade, ele falou em João que ele era a verdade. Mas ele também fez uma oração no capítulo 17, e ele fala, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, gente, a igreja ela tem essa função de ser uma coluna, de ser algo sólido, de aguentar a pressão, porque nós vivemos num mundo que ataca a verdade, que quer criar sua própria verdade, que quer confundir a verdade, e a igreja vai estar lá, falando sempre a verdade, explicando sempre a verdade, ficando sempre ao lado da palavra de Deus, e a nossa mensagem ao longo de séculos, ela será sempre a mesma, a verdade. Toda igreja que deixa de defender a verdade
e passa a amolecer essa coluna, o que acontece com uma coluna mole? A casa vai cair. A igreja de Deus é a coluna que segura a verdade. Irmãos, se nós tirarmos a igreja do mundo, já era. Aí cada opinião vale. Só que o problema é que isso não vai dar certo. O mundo está querendo falar o seguinte: cara, a sua opinião ela é tão importante, ela é verdade para você, então ela é verdade. Gente, essa ideia não tem fundamentação lógica. Por exemplo, se eu chegar para qualquer um e perguntar: quantos centímetros tem esse microfone? Quantos centímetros tem esse microfone? Dá uma ideia. 10 centímetros? Está querendo me ajudar mesmo na ilustração. 10 centímetros. Quanto você acha que tem? 20. Gui, quanto você acha que tem da distância? 22. Cara, você foi preciso na observação. 22 centímetros. Gente, como é que nós vamos saber quem que está certo ou se está todo mundo errado? Pega uma régua. Não é assim? Essa régua é a função da igreja. Nós vamos medir a sociedade, nós vamos medir com base na verdade, numa regra absoluta que não vai mudar. Ninguém aqui cria o seu próprio régua, a sua própria régua. Ninguém faz isso. Ah, peraí que a minha régua... Tá certo, tem alguns vendedores que gostam de definir os seus próprios pesos, né? Mas isso é outra história. Mas ninguém fala, não, na minha régua dá 22. Não, na minha dá 10. Pô, não existe isso. A sociedade, ela precisa ter essa coluna da verdade, que é a igreja. Tira a igreja, ou cala a igreja, ou deixa a igreja se conformar com o mundo, daqui a pouco tudo que é errado passa a ser certo dependendo do ponto de vista. Outra coisa importante. Se eu pergunto para alguém o que é isso, e uma pessoa fala assim, ah não, isso daqui é uma bola de futebol. O outro fala, não, isso daqui é um microfone. Não, que microfone? Isso daqui é um sorvete. Certo? Quais são as possibilidades lógicas, né? Ou um está certo e dois errados. Não é assim? Ou está todo mundo errado. Agora, os três podem estar certos? Essas três opiniões podem ser a verdade sobre esse microfone? Não dá. Não dá. Se fossem duas opiniões, nós temos aqui algumas possibilidades. Vamos supor, eu digo isso daqui é uma bola. E a Marina fala, não, isso é um microfone. Só tem então essa possibilidade. Ela está certa, eu estou errado. Ou eu estou certo, ela está errada, ou nós dois estamos errados. Agora, os dois certos, isso não existe dentro de uma lógica. A igreja, ela funciona como esse centro de verdade para a sociedade. A igreja é coluna e baluarte, esteio, fundamento da verdade. Outra função. A igreja deve ser a guardiã da sã doutrina. Atos 2, 42. Esse daí é um dos versículos chaves da nossa igreja. Atos 2, 42. Alguém quer ler, por favor? Rapidamente. A igreja perseverava numa doutrina, na doutrina dos apóstolos. Irmãos, a nossa igreja, ela é apostólica não no sentido de termos uma sucessão apostolar. Nós somos apostólicos no sentido que aquilo que nós aprendemos foi o que nós recebemos dos apóstolos. Tá? E diz que a igreja perseverava. Para você perseverar em alguma coisa é porque aquilo não é fácil. É a função da igreja proteger, ser a guardiã da sã doutrina. Por isso que eu achei aquela foto ali de uma noiva com uma espada. Essa é a função da igreja, ser a guardiã da sã doutrina. Outro texto que vai falar sobre isso também. 2 Timóteo 2,15.
Isso. É a função da igreja aprender a manejar corretamente, a manejar direito a palavra da verdade. A igreja, ela precisa, de novo aí a palavra verdade aparece ligada à palavra de Deus. A igreja precisa saber interpretar corretamente para que ela possa ter uma doutrina que seja correta, sadia, sã. A igreja tem essa função. Ela é a guardiã da sã doutrina. Atenção, não é o pastor que é o guardião da sã doutrina. É a igreja a guardiã da sã doutrina. Não é função apenas do pastor ter um entendimento correto da doutrina. É função de que todo crente entenda a doutrina. A função do pastor é treinar o crente para que ele possa manejar bem a palavra da verdade. A função do pastor não é que ele seja o único que saiba manejar a palavra da verdade. Esse tem sido um problema de algumas igrejas, que eu falo desses troços que o pessoal chama de igreja. Só o pastor consegue interpretar a Bíblia. Isso está errado. O pastor precisa trazer para os seus fiéis, precisa trazer para as suas ovelhas. A igreja precisa trazer para todo mundo como se interpreta as Escrituras. A igreja precisa ensinar isso. Até eu faço questão de ensinar isso aqui, porque no dia que eu falar alguma bobagem, alguém vai chegar, pastor, só um minutinho, eu não entendi direito. Inclusive, uma das coisas que me motivou a trazer uma explicação mais abrangente que eu trouxe no início, foi justamente porque alguém falou, pastor, eu não entendi isso daí, você pode me explicar direito? Claro, meu irmão, minha função é essa. Eu agradeço por você ter me perguntado. A minha função é mostrar isso para você, para que você não tenha dúvida, para que você possa encontrar resposta. A função do pastor não é simplesmente explicar a Bíblia, mas é dar as ferramentas para que o povo possa entender as Escrituras. Que lá na sua casa você possa abrir a sua Bíblia e você possa entender o que você está lendo. Essa é a função da igreja. Ela é a guardiã da sã doutrina. Ela precisa manejar bem a palavra da verdade. É a função da igreja também, é dever dela ser a treinadora de novos líderes. 2 Timóteo 2:22. É fácil que é tudo com 2. Isso. Aí agora vê lá 2 Timóteo 2:2. Olha só, esses que seguem a justiça, a fé, o amor e a paz, eles vão juntos. E a função de Timóteo como pastor é essas coisas que eu te ensinei, transmite a homens para que eles possam transmitir a outros. É a função da igreja esse treinamento. Você viu ali, havia na igreja profetas e mestres. É a função da igreja treinar essas pessoas para que um dia elas venham ocupar, pegar o bastão. Gente, isso é tão real, eu fico pensando na questão do retiro. A gente já está há alguns anos aí fazendo retiro. A gente já não aguenta mais virar a noite direto. Termina o retiro, a gente precisa ficar naquele tanque lá do Wolverine lá para tentar aguentar de novo o baque do dia. Botar bolsa de gelo em tudo quanto é canto, né? Porque a gente não aguenta mais aquele pique. Então a gente precisa da galera nova aí que está chegando, porque é eles que vão tocar o barco para frente. Gente, dia de retiro, tinha época que eu virava, eu não dormia assim, dormia 1 horinha, 2 horinhas, só, já estava no dia seguinte, tá tranquilo. Agora eu já não estou mais aguentando muito isso não. Natural, né? Não é a idade, é a quilometragem que está alta, né? Então, a igreja é a função da igreja. Ah, mas para que serve o seminário? Gente, o seminário é uma benção. O seminário vai ajudar como uma agência o treinamento daquilo que a igreja não é capaz de fazer por ela mesma. De novo, tem muitos homens e mulheres sendo treinados e tem dado problema, porque a igreja largou os caras lá no seminário, não quer saber. Errado. A função de treinar homens e mulheres para a obra do Senhor é da igreja. O seminário vai ajudar a igreja na sua tarefa.
E é erro da igreja. Quando larga o cara lá, esquece ele lá. É a função da igreja verificar o que você está aprendendo lá. O que esse professor está te ensinando. Não, ó, isso daqui, ó, não é bem. Vamos abrir a Bíblia aqui, vamos dar uma olhada aqui. Ou talvez, ó, esse professor ele está olhando um ponto de vista, está esquecendo esse aqui. É a função da igreja fazer isso. É a função da igreja, através dos mantenedores, sustentar aqueles que estão sendo treinados. É nossa função isso. E também não esquecer o cara, largar ele lá no treinamento. A nossa função está aqui ajudando no treinamento. A igreja deve se preocupar com a redução do sofrimento das pessoas. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3. É a função da igreja se preocupar com isso. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Versículo 16. Se alguma crente tem viúvas, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Aqui a ideia de viuvez não é simplesmente alguém que perdeu o seu marido, mas alguém que não consegue se sustentar. Ela, além de ser viúva, além de ter perdido o marido, ela perdeu a fonte de sustento dela. A igreja vai ajudar. Você vê lá no livro de Atos também, havia distribuição diária ali, a cesta básica sendo entregue pela igreja. Daí que foi o surgimento dos diáconos. Você vê a igreja com várias exortações para cuidar dos órfãos, dos feridos, dos encarcerados. É função da igreja assistir a sociedade. É função da igreja isso. Pessoal, percebe que tem um monte de troço aí se chamando igreja, mas não faz isso. Não proclama o evangelho, não envia missionário, não treina novos líderes. Não se importa com o sofrimento humano, pelo contrário, provoca sofrimento ainda maior, extorquindo as ovelhas, tirando mais do que precisam, deixando as ovelhas com frio. A igreja de Cristo deve ser o centro de treinamento de cristãos. Eu lembro de uma aula, um pouco disso que eu estou compartilhando com os irmãos, foi que eu aprendi com um professor muito querido, o professor Granconato, lá do seminário. E ele colocou que a igreja é esse grupo, eu coloquei aí, é o grupo em que a medida do nosso envolvimento nesse corpo local, ele mostra a medida da nossa saúde espiritual. Quanto mais nós estamos envolvidos e trabalhando e aprendendo, melhor nós estamos. Agora, no momento que a gente começa a ficar mal espiritualmente, primeira coisa que acontece, cara, não vou não. Gente, não existe um crente saudável, não fica em casa quando pode estar na igreja. Um crente saudável, ele não vai optar por ficar em casa, se ele pode vir. Quem opta por isso é alguém que está tendo alguma dificuldade espiritual. A medida do nosso envolvimento na igreja demonstra o nosso crescimento espiritual, a nossa saúde espiritual. Eu aprendi também que a igreja é esse contexto onde ocorre uma cura real nas relações interpessoais. Quando uma pessoa vai para uma igreja de verdade, se ele tem algum problema com a mãe dele, com o pai dele, ele vai resolver esse problema. Ele vai lutar para resolver esse problema. Se um marido vai para a igreja de Cristo, de verdade, ele vai voltar para casa querendo ter harmonia com a sua esposa. Se uma esposa vai para uma igreja de verdade, ela vai aprender e ela vai querer voltar para casa e ter harmonia com o seu marido. Só não vai ter se ele não quiser ou se ela não quiser. Mas do que depender dela, ela vai querer ter harmonia dentro de casa. A igreja provoca essa cura nos relacionamentos. Gente, tem igreja que ela acaba até provocando mais problema do que ajudando. Esses troços que o pessoal está chamando de igreja, que não é.
Para isso que a igreja existe. Essa é a função da igreja. E se a verdadeira igreja se calar? Coloquei aí. E se a verdadeira igreja se calar? O que vai acontecer? Irmão, se eu e você nós nos calar. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa aqui. Você pregar uma mensagem bíblica, ela não é um troço que dá ibope, gente. Hoje de manhã eu contei a história de um ator muito famoso, que todo hotel que ele fica e tem uma Bíblia lá, ele rasga uma página da Bíblia porque tem um texto que ele não gosta. Eu falo, eu não gosto desse texto, esse texto não devia estar ali, porque ele é contra o meu comportamento. Se você quer pregar a Bíblia toda e ser fiel ao que está escrito lá, isso não vai dar muito ibope, gente. O pessoal não vai achar, ai que legal, você agora é um evangélico de verdade. Não fizeram isso com Jesus. E Jesus falou, todas aquelas pessoas que querem viver piedosamente serão perseguidas. Jesus já profetizou isso. Mas se nós nos calarmos, o que vai acontecer? Gente, tem tanta coisa, eu coloquei algumas. Primeiro, o verdadeiro evangelho deixará de ser pregado. Se a igreja se calar, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja é a coluna e esteio, o fundamento da verdade. Se a igreja se calar, o evangelho para de ser pregado. E, consequentemente, o que vai acontecer? Conversões deixarão de ocorrer. Conversões de verdade, conversões para Jesus vão deixar de ocorrer. Não estou dizendo que as igrejas não vão parar de crescer, algumas. Estou falando de conversão, de transformação de vida, de gente indo para o céu. Se a igreja se calar, se a igreja parar de pregar o verdadeiro evangelho, não tem conversão. E outra coisa, se a igreja deixar de provocar o que ela é feita para provocar, que é transformação, a igreja ela vai passar a ser o quê? Um clube. E ruinzinho, né? Ruinzinho. Não dá para a gente competir com grandes clubes aí. Mas a igreja não é feita para ser um clube. O que acontece se a igreja se calar? O sofrimento humano deixará de ser aplacado. Gente, quantas pessoas aqui nessa cidade, às vezes a gente está falando do sofrimento humano, pensar em viúva, pensar em órfão, pensar... Mas quantas, por exemplo, amigas você tem que já pediu um conselho para você, e aí você falou com ela, ela se sentiu melhor? Já aconteceu isso com você? E você ir lá e trazer um conselho, dar uma palavra para ela, orar com ela, dela se sentir melhor. Sabe o que você fez? Você reduziu o sofrimento na terra. Se todo mundo fizesse isso, o sofrimento ele reduziria vertiginosamente. É a função da igreja fazer isso. Se a igreja se calar, gente, o sofrimento vai se propagar. O que acontece se a igreja se calar? Os convertidos não crescerão espiritualmente. Deus ele criou a igreja para ser não apenas essa agência de conversão, mas para ser esse centro de treinamento. Gente, é o que vocês estão fazendo aqui. Qual que é a minha ideia aqui? Olha, eu quero dar ferramentas para quando você voltar para a sua casa, você poder ser um crente melhor, ser um crente mais fiel, ser um crente mais operoso, mais trabalhador, ajudar mais gente. Isso é igreja. Mas se a igreja se calar, se a igreja deixar a verdade de lado, vai ser simplesmente aquele clubinho que eu ouço. Gente, hoje eu vi uma imagem muito triste. Uma igreja linda, transformada em biblioteca. E aí você vê aquele saguão enorme, onde caberiam muitas igrejas, onde muitas pessoas poderiam ouvir do Evangelho, muitas pessoas poderiam ser treinadas, com apenas mesas e livros. E algumas pessoas lendo. Essa igreja deixou de pregar o Evangelho faz tempo. Tem na internet, você vê lá a foto, coisa mais linda. Fizeram uma biblioteca linda. Grande coisa.
Os sofredores não terão onde achar verdadeiro conforto. Ou seja, se a igreja se calar, sabe o que vai começar? Uma grande tribulação sobre a terra. Na boa, gente. O mundo só está girando ainda, em termos sociais, porque tem um grupo que ainda fala que honestidade vale a pena, que vai devolver o dinheiro quando der a mais. Esses conceitos, eles são conceitos bíblicos. Mesmo talvez o cara não seja crente, mas ele está vivendo dentro de uma ética que está lá nas Escrituras. Tira essas pessoas que fazem a manutenção dessa ética. Imagina um mundo completamente antiético. Imagina o mundo todo sendo como Brasília. Cara, é um inferno na Terra. E eu quero desafiar você a fazer parte desse movimento, mas não apenas individualmente, mas fazendo parte junto com a gente. O diabo quer enganar você dizendo que alguém pode ser bom crente sem a igreja. Isso não é verdade. Jesus Cristo não permitiu isso. Hebreus 10, 25 diz: não deixem de congregar como é costume de alguns. Deus falou isso através do escritor bíblico. Não deixem de congregar, participem. Deus tem um projeto para o homem, Ele quer salvar o homem, e o seu desejo será satisfeito pelos seus servos verdadeiros. Gente, se você é servo de Deus, se você tem um relacionamento pessoal com o Senhor, isso precisa mexer com você. Você tem que falar: Senhor, eu tenho alguma responsabilidade nesse negócio aí. Se você realmente se importa com a vontade de Deus na terra, se você alguma vez já orou: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, então você precisa ter uma responsabilidade diante disso que você disse para Ele. Porque a vontade de Deus aqui na terra é que seja executado isso, que o evangelho dele seja pregado, que a igreja cumpra a sua missão aqui. Se alguma vez você já fez essa oração, então você tem uma responsabilidade diante disso que você disse com Deus. Eu faço parte desse movimento que tem a igreja como quartel-general. Não existe, nós somos aqui um movimento revolucionário que não tem quartel-general, que não tem organização nenhuma. Cada um tenta lutar do seu jeito. Dá certo um negócio desse? Não, nós não temos nenhuma célula aqui organizada. Cada um vai lutando do seu jeito. Algum movimento funciona assim? Como tem sido a sua participação na igreja? E o seu engajamento na obra de Deus? Você tem valorizado as oportunidades que Deus tem te dado? Você tem valorizado a sua igreja? Ou será que você tem colocado a sua igreja em terceira e quarta, quinta prioridade? Se sobrar eu vou. Sua igreja, se você não é desse contexto, talvez eu comunicando um pouco o pessoal que está fora, que está nos ouvindo, a sua igreja valoriza essas coisas que a Bíblia falou para ela valorizar? Eu tenho um texto, eu já estou encerrando, eu queria encerrar com esse texto. Eu gosto de ler esse texto de tempos em tempos, é possível que você já tenha escutado eu ler esse texto aqui. Mas esse texto ele me confronta, e eu gostaria que ele confrontasse você também. Ele foi colocado como um título de Pacto de Lealdade Ministerial. Dizem que esse texto ele foi encontrado na casa de um pastor na área rural de um país africano. E lá eles encontraram um quadro com esses dizeres que eu gostaria de ler para você, e eu gostaria que essas palavras fossem suas. Eu quero dizer que esse texto que eu estou lendo, ele é um alvo para mim. Esse texto que eu vou ler, ele é um desafio. Eu quero ser esse aqui. Eu quero te contagiar com esse texto.
Eu gostaria que você agora parasse tudo o que você está pensando e ouvisse com todo carinho isso que eu vou ler para você. Perguntar, será que você faz parte desse movimento assim como esse pastor aqui fazia? Escute com atenção, por favor. Eu faço parte da congregação dos que não se envergonham. Tenho o poder do Espírito Santo. Já pisei a linha divisória. A decisão está feita. Sou discípulo de Jesus. Não vou olhar para trás. Não vou vacilar. Não vou desacelerar. Vou prosseguir. Não vou me calar. Meu passado foi redimido. Meu presente faz sentido. E o meu futuro está garantido. Esgotei, abandonei o viver rastejante, o andar contemplativo, o planejar acanhado, as conversas mundanas, o contribuir mesquinho e os alvos diminutos. Já não preciso de preeminência, não preciso de prosperidade, não preciso de posição, de promoção, de aplauso ou popularidade. Não tenho de sempre estar certo. Não tenho de sempre ser o primeiro, de estar no topo, de ser reconhecido, de ser louvado, percebido ou recompensado. Hoje eu vivo pela presença de Deus, descanso pela fé, amo pela paciência, ergo-me pelo poder da oração e trabalho por meio do poder do Espírito Santo. Meu rosto está determinado, minha postura é firme, meu objetivo é o céu, a minha estrada é estreita, o meu caminho é rude, meus companheiros são poucos, mas meu guia é digno de confiança. Minha missão fica cada vez mais clara. Não posso ser comprado, ser comprometido, desviado, enfeitiçado, ser forçado a retroceder. Não posso ser diluído ou mesmo atrasado. Não fugirei diante do sacrifício, não hesitarei na presença da adversidade, não negociarei à mesa do inimigo, nem para pensar diante da pesquisa de popularidade. Ou me desviarei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não calarei, não cederei, nem queimarei até que tenha pregado tudo, orado tudo, pago tudo, armazenado tudo e permanecido de pé pela causa de Cristo. Sou discípulo de Jesus. Tenho de seguir até que Ele venha, doar-me até cair e pregar até que todos o conheçam. E quando Ele voltar para buscar os que lhe pertencem, Ele não terá dificuldade de me reconhecer, porque a minha bandeira será nítida. Sou discípulo de Jesus também. Esse é meu discurso. Se nós formos uma igreja de pessoas assim, o que nós vamos fazer com Serra Negra, meu Deus? Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, fale com o Senhor durante um tempo. Tenha um tempo de reflexão. De repente, nessa noite, você quer tomar uma decisão de ser um discípulo de Jesus, de participar desse movimento junto com essa igreja, de fazer parte dela de verdade. Hoje você quer tomar uma decisão de não estar mais lutando sozinho, mas de ser discípulo de Jesus de verdade. Eu gostaria de estar orando por você.
Alguém aqui gostaria de tomar essa decisão? Só levanta a mão das suas mãos, eu quero orar. Amém. 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 Que bom. Mais alguém? Amém. Amém. Mais alguém? Amém. Você talvez já tenha tomado essa decisão no passado e hoje você quer reforçar isso. Eu quero ser esse discípulo de Jesus. Alguém aqui? Eu quero orar por você. Você já tomou essa decisão, você quer hoje reforçar isso. Amém. Amém. Várias mãos. Amém. 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 Eu vou pedir para, se você quer isso, se você quer ser assim, se você quer participar da igreja como quartel-general, quer participar desse movimento, fique de pé onde você está, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, ajuda-nos a fazermos como esta pessoa aqui que escreveu isso. Ó Deus, queremos participar dessa maravilha, dessa coisa linda que é a igreja, dessa instituição, deste corpo, deste organismo. Queremos participar, Senhor, com todo o nosso coração, ó Deus, porque a missão deste grupo é linda demais. Os valores que este grupo deve guardar são lindos demais. Ó Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe para que a gente possa ser realmente discípulo do Senhor, participante da Tua obra, Senhor. Ó Deus, eu levanto um clamor junto com esta igreja, ó Deus, pedindo que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que estão em grupos e já estão desistindo, Senhor. Ó Deus, leva essas pessoas para uma igreja de verdade, Senhor. Que elas possam perceber, ó Deus, a maravilha que é o Teu projeto, Senhor. E eu peço também, ó Deus, pelos líderes dessas igrejas, que o Senhor possa transformar a vida deles e que essas igrejas se tornem igrejas de verdade, Senhor. Ó Deus, nós não estamos aqui fazendo um pedido para que a nossa igreja seja única. Pelo contrário, que as outras sejam sérias também. E sabemos que temos homens de Deus aqui nessa cidade. Ó Deus, eu peço em favor de outros que estão nos ouvindo ao redor do mundo, que estão conosco através da internet, que o Senhor abençoe as suas igrejas. Que o Senhor abençoe o contexto que eles estão, que o Senhor possa abençoar para que cada igreja seja uma igreja séria. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Pedimos pela Tua misericórdia de que o Senhor nos aperfeiçoe como igreja e que o Senhor nos faça viver o Evangelho na sua plenitude de verdade. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não deixa surgir no nosso coração nenhum tipo de orgulho. Não deixa subir no nosso coração nenhum tipo de altivez, Senhor. Mas que toda essa luz que o Senhor tem nos dado, que isso traga em nós a humildade de nos colocarmos como servos dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. E como igreja nós possamos proclamar o Teu Evangelho nessa cidade. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos oportunidade, dá-nos coragem. Tira-nos, Senhor, do nosso conforto. Mexe conosco, Senhor. Precisamos do Senhor. Precisamos da Tua motivação. Precisamos dessa força do Teu Espírito, ó Deus. Que não nos dê um espírito de covardia. Ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, onde quer que eles estejam. Faz isso hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.